Olá, queridos amigos da Novo Tempo, sois todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Como eu digo sempre, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos numa nova temporada estudando a respeito do santuário, o caminho de Deus. Você percebeu que eu estou sozinho aqui nos estúdios? Não tem ninguém aqui presencialmente comigo, né? Mas nós convidamos para essa nova temporada do Bíblia Fácil amigos que estão conectados pelo aplicativo Zoom. E você vai conhecer agora as pessoas que nós convidamos, aceitaram o nosso convite para estarem aqui participando das gravações do programa Bíblia Fácil. Eu queria começar aqui com a minha amiga Natália Moreira, lá de São Paulo. Seja bem-vinda, Natália. Muito bom ter você. Maria de Fátima, essa vem lá de Minas Gerais, conterrânea minha. Minas Gerais é terra boa, viu? Só tem gente boa aí. Neide Melo, de Manaus. Quero saber se quando eu for aí você vai me dar açaí, viu, Neide? Porque eu sei que vocês têm muito açaí aí, viu? Vai ser muito bom. Seja bem-vinda, Neide. Cícera Carvalho, de Botucatu, São Paulo. Seja bem-vinda, Cícera. Está com a gente também. Rodolfo Barbosa, lá de Sergipe. Um abraço, Rodolfo. Está aí pronto aí para começar o estudo. Maria Danila, Ituparetama, Pernambuco. Não posso errar, né? Um abraço, viu? Danila, deixa eu chamar Danila, assim mais fácil, né? Danila Oliveira. Nair Medeiros, lá de Joinville, Santa Catarina. Terra bonita, viu? Conheço aí Joinville, viu? Tem muitos amigos aí na cidade. Esse portal lindo que vocês têm na cidade, não é? Conheço, viu? Ana Cândida, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Ana. Bom ter você também com a gente, tá? Agora vamos para mais longe um pouquinho. Lígia de Almeida, lá de Colorado, nos Estados Unidos. Welcome to Bíblia Fácil, my sister Lídia. Tá aí conectada com a gente. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está conectado com a gente, lá nos Estados Unidos. Inclusive um abraço carinhoso para o pessoal de Dallas. Outro dia tivemos um contato com eles, foi muito legal. Um abraço também para o pessoal de Ohio, Columbus. Meus amigos aí de Columbus, um abraço carinhoso para vocês. Não demora, a gente vai estar junto de novo, tá bom? Vamos um pouquinho para mais longe, vamos cruzar então agora o Atlântico. Vamos falar com a Sara Cristina, lá em Veneza, na Itália. Ei, Sara, que bom ter você com a gente. Sara sai de dentro de casa e já está na cidade turística, ó. Sai, pega um barco e já vai navegar. Essa é a linda cidade de Veneza. Eu não conheço ainda, viu? Só fui aí na capital, fui ali em Pisa, na Torre de Pisa, fui também no Vale do Agrongona, mas eu ainda tenho que conhecer a sua linda cidade, viu? Eu vou, pode deixar, viu? Vamos voltar para o Brasil. Carmen Marta, de Pernambuco. Cadê a Carmen? Carmen, seja bem-vinda, que alegria ter você com a gente, viu? Glausenberg Novakoski. O pessoal falou assim, esse cara está lá na Rússia, lá na Polônia. Não, ele está lá em Caruaru, em Pernambuco. Mas a ascendência dele é polonesa, não é isso que você falou, Glausenberg? Polonesa, a ascendência é polonesa. Carla Neves, da Bahia. Cadê a Carla? Minha amiga baiana. Isso aí, Carla, seja muito bem-vinda, viu? Ela está lá em Livramento de Nossa Senhora, não é isso? Um abraço para esse povoado teu aí, viu, Carla? Todo mundo vai estar conectado com a gente no Bíblia Fácil, viu? Maria Aparecida de Guaratinguetá, aqui de São Paulo também. Esqueci de alguém? Acho que falei o nome de todos, né? Tem uma turma grande aqui com a gente. E é claro, você que está em casa aí participando também do Bíblia Fácil. Por falar em participar, se você quiser estar bem conectado com os temas que a gente apresenta aqui, você tem que pedir para você o DVD. Cadê o DVD? Está aqui no altar de sacrifício aqui, ó. Esse DVD, Santuário, o Caminho de Deus.
Esse DVD é um presente que a Novo Tempo preparou. Onde é que eu vou mostrar aqui? Mostrar para um? Então vamos lá. Esse DVD, Santuário, aí está. O Caminho de Deus é um presente que a Novo Tempo tem para você. Esse DVD foi gravado lá em Israel. Temos imagens lindas que nós fizemos nos desertos, em Jerusalém, lá em Siló, em outros locais que você vai gostar. É um presente, peça agora, manda um WhatsApp, pega o seu smartphone aí e vai lá no WhatsApp e manda para esse número aqui, ó. Vai aparecer aqui na sua tela, tá vendo aí o número? É esse aí. Manda para esse número a mensagem: eu quero o DVD Santuário, eu quero esse DVD. E nós vamos então mandar para a sua casa o DVD Santuário. É um presente da Novo Tempo para você, tá bem? Agora, se você está navegando aí na internet, assistindo Bíblia Fácil, abre uma outra aba e coloca aí biblia.com.br. Não saia do programa não, tá? Mas abre uma outra abinha, biblia.com.br, e lá você pede esse DVD. Você faz um cadastro lá na internet e a gente manda para a sua casa. Ou, se você preferir, anota o nosso telefone e você liga durante a semana em horário comercial, tá bem? Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Pegou aí? 0 operadora 12 21 27 3121. Já que você está na internet, se você está na internet, aproveite e curte a página do programa facebook.com/bibliafácilnt. Pegou aí? facebook.com/bibliafácilnt. Curte a nossa página e a gente vai sempre atualizar você com muitas novidades, tá bem? E você que está nos assistindo pela TV Novo Tempo ou pelo NT Play, você é muito bem-vindo a esse programa. A cada semana nós temos um novo tema da Palavra de Deus para estudarmos. E hoje eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o tema que agora vamos estudar. A minha Bíblia já está aqui nas minhas mãos e o tema que nós vamos estudar hoje, sexto tema, o ministério de Cristo no pátio. Esse é o nosso tema de hoje, o ministério de Cristo no pátio. E eu queria convidar você a orar junto comigo, pedindo a bênção de Deus para o estudo da Bíblia. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Os nossos amigos aqui pelo aplicativo Zoom e os nossos milhares de telespectadores pelo Brasil e pelo mundo afora. Agora todos conectados e interessados em aprender mais a Tua Palavra. Nos abençoa, Pai, para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minha Bíblia já está aqui. Nosso tema, o ministério de Cristo no pátio. Todas as cerimônias e rituais do santuário terrestre apontavam para a morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. É por isso que nós dizemos de que o santuário é o evangelho em símbolos. Através dos móveis, através das festas, através dos rituais, através dos oficiais, tudo no santuário apontava para o ministério de Cristo e a morte de Cristo lá no Calvário. Mais que isso, apontava para a sua ressurreição, apontava para a sua entronização no santuário celestial e tantos outros detalhes que aqui vamos aprender. Mas eu queria hoje introduzir o Salmo 77, 13. Queria que você abrisse sua Bíblia, eu também vou abrir a minha aqui agora. Salmo 77, no verso 13. Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida e Revisada, que diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Pode ser que você leu na sua Bíblia aí, assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Algumas versões trazem assim. Só que a palavra bacodes, que eu destaquei aqui no meu slide, ela aparece várias vezes no Antigo Testamento e em 90% das vezes que ela aparece, o seu significado é santuário. Então, uma melhor tradução desse Salmo 77:13 seria: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Baseado nesse verso, a gente quer, de uma forma simbólica e tipológica, entender que Cristo, quando viesse, ele caminharia pelo santuário através de todos os simbolismos e dos móveis
que aqui existiam. E você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Então nós vamos hoje trabalhar a vinda de Cristo a esse mundo e como foi o ministério dele no pátio. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre o ministério de Cristo no Santo, que é o primeiro compartimento do santuário. E na outra semana, o ministério de Cristo no Santíssimo, que é o outro compartimento, o segundo do santuário. E você vai perceber a beleza que há no Evangelho, quando a gente aprende a respeito de Cristo e de como o santuário revelou o ministério dele. Vamos então entender como é esse caminho. Em Gálatas 4, verso 4, nós lemos, Paulo escreveu, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. De acordo com Paulo, na plenitude do tempo, Cristo veio. O que significa isso? No momento marcado. Agora, João escreveu assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está usando uma palavra aqui interessante no grego, eskenosen, e essa palavra eskenosen, que aqui foi traduzida como habitou, pode ser traduzida como tabernaculou, porque eskenosen é uma derivação da palavra tabernáculo. Em outras palavras, João está dizendo, o Verbo se fez carne e armou a tenda entre nós. Então, no mistério da encarnação, Jesus veio habitar conosco. Podemos dizer, em outras palavras, que ele veio para o acampamento, mas em algum momento ele começaria essa caminhada dele pelo santuário. E ele sairia do acampamento e viria aqui para o pátio, começar a caminhada através do santuário. Quando é que foi isso? É o que a gente vai ver agora. Mas antes, nós já temos uma pergunta aqui dos nossos convidados, é da Fátima. Cadê a Fátima? A Fátima está aqui. Fátima, qual é a sua pergunta, amiga? Pode fazer. Pastor Arilton, minha dúvida é em relação ao ministério terrestre de Cristo. Visto que ele nasceu uma criança normal como nós e que teve que aprender todas as coisas, em que momento que ele descobriu que ele era o Messias e que ele iria morrer por nós? Em que momento que ele relacionou aquele cordeiro que era morto e que ele descobriu que aquele cordeiro se referia a ele? Ei, boa pergunta, hein, Fátima? Pergunta interessantíssima, né? Jesus nasceu como uma criança. Bom, a gente está falando disso, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nasceu como uma criança lá em Belém. Ele era uma criança normal. Agora, em que momento essa criança, o menino Jesus, descobriu que ele era o Messias? Essa é a pergunta da Fátima. Sabe que você tem alguns episódios registrados na Bíblia, né, a respeito de Cristo, e existe um deles quando ele tinha 12 anos de idade, está lembrado? Quando ele se perdeu de Maria e José. Eles foram até Jerusalém celebrar a Páscoa e Jesus se desgarrou dos pais e os pais voltaram para casa achando que ele estava com a multidão, porque eles iam caminhando, né, todo mundo cantando aqueles cânticos que eles cantavam. Eles foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa, de repente não acharam Jesus, ficaram preocupados, voltaram para a cidade e lá acharam o menino Jesus aos pés dos rabinos lá, aprendendo e discutindo com os doutores da lei. Está lembrado desse episódio? Agora, quando chega ali a mãe de Jesus, né, Maria, e ela diz, meu filho, o que aconteceu? Você se perdeu de nós, você não pode ficar lá. A mãe preocupada com o filho. Aí Jesus responde assim, vocês não sabiam que importava que eu cuidasse dos negócios de meu pai? Então, Fátima, a gente entende que Jesus, com 12 anos, ele tinha essa visão de que ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o Filho de Deus escolhido ou que voluntariamente se ofereceu para vir morrer em nosso lugar. E quando você tem ali, em João capítulo 2, o primeiro milagre que Jesus faz, transformando a água em vinho, quando a mãe dele diz, olha, filho, acabou o vinho aí e tudo mais,
E aí Jesus disse assim para Maria, mulher, não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus sabia que ele tinha uma hora de ser morto, uma hora que ele pagaria o preço do pecado da humanidade. Então, parece-nos que Jesus, com 12 anos, ele tinha essa percepção de que ele viera para cuidar dos negócios do Pai e tinha uma hora marcada para morrer. Tá bem? Chegou uma outra pergunta aqui agora, vindo do WhatsApp. Olha aí, vamos ver quem é que está perguntando? É a Cristiane Azevedo. Ela diz assim, se Jesus era o próprio Filho de Deus, por que ele precisou ser batizado nas águas? Olha que pergunta interessante, Cristiane, né? Se ele era o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, como a Bíblia ensina, por que é que ele tinha que ser batizado? Eu vou aproveitar essa pergunta da Cristiane para mim já aqui entrar no tópico aqui da lição. Quando é que Jesus deixa o acampamento e vem aqui para o pátio do santuário? Quando Jesus entra no pátio? É o evento que ela acabou de perguntar. Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aqui nós temos o quadro do batismo de Jesus. E Jesus foi batizado no Rio Jordão. E de acordo com Lucas 3,23, ele tinha 30 anos ao começar o seu ministério. Então, com que idade Jesus sai do acampamento? Simbolicamente falando, né? Metaforicamente falando, e vem para o santuário, para o pátio, com 30 anos. Agora, você percebe que no pátio nós tínhamos uma pia? Está lembrado da nossa pia do pátio? Aqui a água, ó. A pia com água. E aqui o sacerdote se lavava antes de começar os rituais diários. Então, antes do sacerdote começar a atuar, ele passava por um rito de purificação. O que fez Jesus antes de começar o seu ministério terrestre, amiga Natália? Ele passou pelo batismo. Agora, ele precisava ser batizado? Não, porque batismo significa remissão de pecados, purificação de pecados. Jesus não tinha pecado. Mas se Jesus não tinha pecado, então por que é que ele passou pelo batismo? Simples, para dar um exemplo para mim, para você. Porque o nosso Deus é assim, é um Deus pedagógico. E para dar exemplo, ele vai e se batiza. Você sabe que Deus fez isso outras vezes na Bíblia. Vai para Gênesis 2, 1 a 3. O que diz lá? Que Deus trabalhou 6 dias, criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Deus descansou porque ele estava cansado? Isaías 40 diz que Deus não se cansa nem se fadiga. E por que é então que ele descansou? Para dar exemplo. Então Deus descansou para dar um exemplo para nós guardarmos o sábado. Cristo se batizou para dar um exemplo para que nós nos batizássemos. Então, minha amiga, é por isso que ele escolheu ser batizado, tá bem? E com o batismo, ele está entrando no pátio simbolizado pela pia onde havia água, onde o sacerdote se purificava antes de começar o seu ministério. Tem outra pergunta aí? Chegando? Fátima novamente. Fátima, pois não, amiga? Pode fazer sua pergunta, Fátima. Pastor Arilton, minha dúvida é em relação à idade que Jesus foi batizado, porque a Bíblia, ela não estabelece uma idade mínima para o batismo, né? A gente entende que a pessoa tem que ter uma idade para que ela possa ser doutrinada e crer, né? Se Jesus, com 12 anos de idade, ele já estava ali entre os doutores da lei, pregando, ele já tinha conhecimento, o porquê esperar 30 anos para ser batizado? Essa idade de 30 anos tinha alguma relação com as leis cerimoniais da época? Tinha, minha amiga. Tinha uma relação, sim. E qual era a relação, Fátima, que havia? Porque, a princípio, quando Deus estabeleceu o sacerdócio levítico, e veja, os levitas que cuidariam do santuário, eram os levitas que cuidavam de tudo isso aqui, e são os descendentes de Arão, que vêm aí os sacerdotes. Quando Deus estabelece esse sacerdócio, alguém só podia ser sacerdote com 30 anos. Depois, na Bíblia, isso mudou. Depois foi para 25 anos, mas a princípio era 30 anos que tinha que ter alguém para começar a oficiar como sacerdote. É por isso que Jesus, então, já no calendário divino,
no calendário profético, Deus já marcou o batismo de Jesus para essa idade. Era como se fosse uma maioridade espiritual. Por isso que Jesus vai aí com 30 anos para ser batizado. Outra pergunta, agora é o Glausenberg. Vamos lá, não fala em polonês não, tá, Glausenberg? Fala em português. Glausenberg Okay. Nowakowski. Pois não, amigo? Isso. Pastor, a minha dúvida seria a seguinte, a partir do momento que Jesus, ele inicia o seu ministério, ele tinha alguma lembrança ou reflexo de quando ele ainda não tinha sido encarnado como humano, as lembranças do céu, ou isso foi apagado da mente dele e ele viveu como humano aqui, logicamente, divino, mas que lembrança do céu não teria alguma? E outra pergunta seria a seguinte, ao ele se encarnar como humano, ele sofreu as consequências do pecado, como tipo doenças que todos nós sofremos? Boa pergunta, Glausenberg, né? Vamos então tentar respondê-la. A encarnação sempre será um mistério, né? Porque como que Deus pôde se fazer homem, né? Nascer de uma virgem? É por isso que a própria Bíblia diz que é mistério. A gente não sabe muita coisa, mas a gente sabe alguma coisa que a Bíblia revela. O que é que nós sabemos que a Bíblia revela? Que Cristo, quando ele se encarnou, ele assumiu a natureza humana com pelo menos 4.000 anos de pecado. Nós dizemos em teologia que Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado, certo? Ou seja, ele não tinha natureza pecaminosa, não tinha tendência para o pecado, mas ele estava sujeito às consequências do pecado, porque ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, ele poderia se sentir desanimado, ele poderia ficar doente. Então Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado. Então a natureza humana que Jesus assumiu foi a natureza de um homem judeu do tempo em que ele viveu, com as mesmas passividades que um judeu daquela época sofria. Agora, esse Cristo, esse Deus encarnado, tinha consciência de que ele tinha uma vida anterior, de que ele era Deus lá no céu, de tudo o que aconteceu lá no céu. Bom, esse é um mistério que não é muito fácil penetrar. Nós não sabemos até que ponto, né, Jesus tinha essa consciência. Mas nos diálogos entre ele e o Pai, Jesus em certo momento vai dizer assim, Pai, glorifica-me com a glória que o Senhor me deu. Então, nesses diálogos, parece que há ali, sim, uma consciência, né, desse momento que Jesus, do fato dele ser Deus, e agora ele não perdeu a divindade, mas ele está abrindo mão dos atributos da divindade enquanto encarnado. Mas, de fato, é um mistério compreender todos esses detalhes. Vamos para uma próxima pergunta aí. Quem é que chega agora? Natália? Cadê a Natália? Ei, Natália, tudo bem? Pois não, Natália, sua pergunta. Pastora, a minha dúvida é a seguinte, quando nós estudamos a relação do santuário e de tudo que está envolvido no santuário, né, com o ministério de Cristo, nós ficamos maravilhados, assim, com a relação, como Deus realmente foi didático. Mas sabemos que os judeus não aceitaram Cristo, um dos motivos é que eles não reconheciam os sinais. Quando esses sinais começaram a ser descobertos, por exemplo, essa questão que você falou da água, né, com o batismo de Cristo, quando começamos a ter esses sinais revelados e a entender que realmente tem essa ligação? Muito boa a sua pergunta, Natália. Os judeus começaram a perceber isso a partir do batismo de Cristo. Porque ele, quando se batizou, ele começa o seu ministério, ele vai fazer um milagre lá em Caná da Galileia, transformar a água em vinho, depois ele vai para Jerusalém e no início do ministério dele, ele vai fazer a purificação do templo. Jesus purificou o templo 2 vezes, no início e no final do seu ministério. Então ali na purificação do templo, os judeus já puderam entender de que ele se declarava o Messias, quando ele disse,
a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram a casa de meu pai num centro de comércio. Então, ali ele começou a dar evidências da sua messianidade. Agora, isso ficou muito claro também nos milagres que Jesus operou, nos coxos que ele fez andar, nos cegos que ele fez ver, nas pessoas que ele ressuscitou. Então, tudo isso foi uma prova evidente para os discípulos, para os judeus da sua época, de que ele era o Messias. Assim mesmo, eles não aceitaram. Nós tivemos aqueles que aceitaram, né? Claro, porque um grupo também aceitou, mas a grande maioria ainda assim rejeitou. Vamos então para mais uma pergunta aqui que está chegando no aplicativo. É a Neide agora. Ei, Neide, pois não, amiga? Oi. Tudo bom, pastor? Pastor, eu queria que o senhor me respondesse uma coisa. Por que no primeiro milagre, Jesus fala que ainda não era a hora dele? Assim. Muito boa, Neide, sua pergunta. O sentido é o seguinte: quando Jesus começasse a operar os milagres, ele deixaria claro de que ele era o Messias. Porque esses milagres que ele estaria operando, esses sinais, ficariam evidentes para todos de que ele era o Filho de Deus. Mas como ele teria 3 anos e meio de ministério, e Jesus tinha consciência disso, porque ele estudava as Escrituras, e o profeta Daniel, no capítulo 9, havia dito de que o ministério dele duraria 3 anos e meio, então Jesus não poderia, de alguma forma, antecipar a sua morte. E é por isso que, às vezes, quando ele curava as pessoas, como ele fez lá com aquele cego de nascença, em João capítulo 9, ele dizia, olha, não diga para ninguém que eu curei você, tá? Não conte para ninguém. E por que ele pedia isso? Porque ele não queria que os milagres que ele estava realizando, de alguma forma, atrapalhasse seu ministério ou mesmo tentasse abreviar a sua morte. Então, quando ele diz para Maria, mulher, não é chegada a minha hora, é porque Jesus tinha um calendário a ser preenchido. E na data marcada, lá no ano 31, lá no dia 15 do mês de Abib, naquela sexta-feira, é que ele seria crucificado. E ele não podia antecipar esse evento, entendeu? Nós iremos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Cristo entrou no pátio, passou pelo batismo, mas além da pia, no pátio tinha um outro móvel, que era o altar de holocausto. Em algum momento, Jesus deixaria a pia e viria para o holocausto, metaforicamente falando. Vamos entender qual é o significado do holocausto no ministério de Jesus. Não saia daí, eu volto em mais alguns minutinhos. De volta com o programa Bíblia Fácil, hoje falando sobre o ministério de Cristo no santuário. Você quer ter em casa todos esses temas num DVD para você aprender, assistir, voltar a assistir? Tá aqui, ó, Santuário, o Caminho de Deus. Peça o seu agora. Vai aparecer aqui o telefone, 0 operadora 12 21 27 30 30. Lembra de ligar em horário comercial, tá bem? Você pode acessar agora o nosso site, biblia.com.br, e nesse site você pode solicitá-la, preenchendo os dados ali, ou você manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. Vai aparecer aqui na tela o número de WhatsApp para você, tá bem? Esse WhatsApp você escreve assim, eu quero o DVD Santuário. Aí você vai ser respondido, você vai receber um formulário para você preencher e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa através dos correios. Lembrando que você não paga nada por isso, porque os Anjos da Esperança é que patrocinam esses materiais, a Novo Tempo, os nossos projetos. E você que é um Anjo da Esperança, muito obrigado por sua parceria, tá bem? Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando a respeito do batismo de Jesus. E nós vimos que Cristo foi batizado com a idade de 30 anos, porque esta era a idade que lá no princípio os sacerdotes começavam a atuar. Depois isso mudou um pouco, mas a princípio foi com 30 anos. Agora, no pátio havia, além da pia com água, que nós falamos que tornou-se um símbolo do batismo de Cristo, havia também um altar de holocausto,
onde os animais eram queimados após a morte. Qual é o significado? Olha aqui Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Lucas 23, 33 está falando de Jesus sendo crucificado no Calvário. Ou seja, Jesus foi batizado e depois ele seria crucificado, simbolizado aqui pelo altar de sacrifícios, onde os animais eram mortos. E os animais mortos e queimados nesse altar apontavam para Jesus. Agora, esta caminhada da pia até o altar, quanto tempo durou? Quanto tempo se passou entre o batismo de Jesus e a sua morte? É o que vamos estudar agora. Antes, porém, deixa eu voltar para os meus amigos que estão aqui, lá no Zoom, no aplicativo Zoom, participando aqui com a gente agora. Glaucenberg, vamos lá, amigo, qual é a sua pergunta? Pastor, durante o ministério de Cristo, ele realizou inúmeros milagres. E nós percebemos que algumas pessoas que ele curava, ele pedia para que essas pessoas saíssem e falassem a respeito do milagre recebido. Já a outras ele pedia para que elas não contassem nada a ninguém. Por que Cristo fazia dessa forma? Boa colocação. Eu entendo que essa diferença de ênfase, primeiro você vai e conta para os teus, ou então você não conta. Isso dependia do momento do ministério em que ele estava vivendo. Logo no início do seu ministério, Cristo queria resguardar para que ele não antecipasse de alguma forma as perseguições ou a inimizade, porque ele estava começando o seu ministério, ele enfrentou dificuldades até mesmo dentro de casa, com os seus irmãos por parte de José, está lembrado disso? Mas em algum momento, quando começa a se aproximar o Calvário, a cruz, o final do seu ministério, quando o ministério dele começa a ganhar força, a se intensificar, o que é que faz Jesus? Parece que ele começa a orientar as pessoas, divulguem então o que está acontecendo. Tá bem? Vamos aqui para uma outra pergunta. Quem é que vai falar agora? Ei, Rodolfo. Rodolfo, pois não, amigo? Pode falar a sua pergunta. Boa tarde, pastor. Eu gostaria de saber uma pergunta, porque ao estudarmos a questão do templo ali no Antigo Testamento, nós vemos o santuário ali tendo alguns compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E eu queria saber com o pastor como era a divisão do templo na época de Jesus, e se existia alguma imagem melhor para entendermos, porque a Bíblia narra que Jesus, ao entrar no templo, ele viu ali, como o senhor comentou, como estavam de ladrões ali dentro do templo, mas todos os compartimentos, existiam as mesmas coisas que nós vemos no Velho Testamento, as coisas sagradas que ficavam no lugar santíssimo. Obrigado, viu, Rodolfo, pela sua pergunta. O templo de Moisés tinha o pátio, onde a gente tentou reproduzir aqui, onde eu estou agora. Tinha no pátio a pia, o altar de holocausto, e depois tinha a tenda da congregação, que era o edifício em si, tecido em madeira. O edifício tinha 2 compartimentos, santo e santíssimo. Quando Salomão constrói o templo, você vai ter também um pátio enorme, onde ali poderiam estar as pessoas, né? E você tem o edifício construído de pedra e vai continuar com 2 compartimentos, santo e santíssimo, separados também por uma cortina. E aí no santo continuou a entrar o sacerdote e no santíssimo continuou a entrar o sumo sacerdote. Então veja, a estrutura física do templo era muito maior do que a tenda móvel de Moisés. Mas essas divisões foram mantidas, não as proporções. Os tamanhos, quando Salomão construiu, foram muito maior, mas as divisões foram mantidas. E aonde Cristo esteve, foi aonde poderiam ir as pessoas, que era no pátio. Até ali Jesus ia. Agora, Jesus nunca entrou no santo, nem nunca entrou no santíssimo, no santuário terrestre, porque essa era uma atribuição dos sacerdotes,
e do sumo sacerdote. Então, vamos voltar aqui rapidamente para o estudo, antes da próxima pergunta. Quanto tempo Cristo gastou depois do batismo até a cruz? Quanto tempo foi esse intervalo? De acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, nós temos ali a profecia das 70 semanas. Esta profecia foi dada para o povo de Daniel, ou seja, para o povo judeu. E o que foi dito a Daniel no capítulo 9? Lá no capítulo 9, verso 24, 25 e 26, o anjo está conversando com Daniel, e então o anjo diz assim para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nós temos que aplicar a essas 70 semanas o princípio profético dia-ano. Esse princípio ensina que cada dia em profecia equivale a um ano literal. Você pode comprovar isso em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. 70 semanas dão exatamente 490 dias. Em profecia, 490 anos. Então, o anjo Gabriel está dizendo para Daniel: quando se passarem 490 anos, se vocês não se arrependerem, vocês deixarão de ser o povo escolhido. Para saber quando termina a profecia, eu preciso saber quando ela começa. E o profeta Daniel, no capítulo 9, verso 25, ele vai dar esse ponto inicial, o evento que marca o início. O anjo diz assim para Daniel: sabe e entende, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quero que você venha aqui comigo agora para o meu quadro para você entender isso. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ela foi promulgada no ano 457 a.C. Então, aqui começa o período profético das 70 semanas. Aqui nós temos o decreto de Artaxerxes, que é o terceiro decreto, de acordo com o livro de Esdras, para que o povo judeu voltasse de Babilônia para Jerusalém. Leia lá, Esdras. No capítulo 2, você tem o decreto de Ciro, no capítulo 6, o decreto de Dario, e no capítulo 7, o decreto de Artaxerxes. E o ano é 457. 7 semanas, disse o anjo para Daniel, e 62 semanas. E então aparecerá o ungido. Se você pega 7 semanas mais 62, são 69 semanas. E 69 semanas significam 483 anos literais. Saindo de 457, viajando 69 semanas, você chega exatamente ao ano 27 da nossa era. O que é que aconteceu no ano 27 da nossa era? Jesus foi batizado no Rio Jordão com a idade de 30 anos. Agora, o anjo disse para Daniel: depois que aparecer o ungido, e Jesus é chamado de ungido no batismo, porque ao ser mergulhado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba, e Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para o seu ministério. Isso aconteceu no ano 27. Aí Daniel recebeu a seguinte orientação do anjo: ele, o ungido, fará firme aliança com muitos por 1 semana, o que nos leva ao ano 34, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício contínuo. Ora, entre o ano 27 e o ano 34, a metade da semana é o ano 31. Ou seja, o ano 31 foi o ano marcado na profecia de Daniel para a morte de Jesus. Então, se você sai do ano 27, do batismo de Cristo, e você viaja 3 anos e meio, você vai chegar exatamente no Calvário. Então, na profecia, Jesus se batiza no ano 27, 3 anos e meio depois, ele está sendo crucificado. E aqui nós temos uma alusão ao altar de holocausto. Então, simbolicamente ou metaforicamente, você tem uma caminhada de Jesus pelo santuário,
Como disse o Salmo 77:13. Jesus entrou no pátio, passou pelo batismo e 3 anos e meio ele foi crucificado. E assim concluiu Jesus o seu ministério terrestre, com a sua morte na cruz. O ministério de Cristo, tudo que você lê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aconteceram todos esses eventos no intervalo de exatos 3 anos e meio. E depois que Jesus é crucificado, ele ressuscita ao 3º dia e depois é assunto aos céus. Mas essa história daí para frente já é para a semana que vem. Por hoje, nós vamos entender que o ministério de Cristo no pátio passa pela pia, simbolizando o batismo, e chega ao altar de holocausto, simbolizando o Calvário. Mas eu tenho aqui agora uma outra pergunta. Quem é agora? Cícera, vamos tentar te ouvir. Cícera, pois não. O pastor, por que quando Jesus foi batizado, ele falou que esses sinais seguiriam os que criam em Jesus, nele, quando ele fazia curas, milagres, mas esses sinais só seguiram aqueles apóstolos? Ô Cícera, muito boa a sua pergunta, viu? Jesus falou que esses sinais estarão com aqueles que hão de crer. Se você for para Mateus capítulo 10, você vai encontrar ali, dos versículos 5 a 8, a orientação que Jesus deu para os 12. E lá em Mateus 10, 5 em diante, Jesus falou assim para eles, que eles deveriam ir e em nome de Cristo, eles iriam expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e purificar leprosos. Ou seja, sinais e maravilhas seguiriam aqueles que em nome de Cristo levassem o Evangelho. Isso foi visto claramente em Atos capítulo 2, onde você tem os apóstolos realizando sinais e maravilhas, chegando até ao ponto de ressuscitar pessoas, como aconteceu com Pedro, posteriormente com Paulo, pessoas que tinham o poder de ressuscitar. Então o sinal permaneceu com eles, tá bem? Uma outra pergunta agora é a Fátima. Pois não, Fátima? Pastor Arilton, ainda em relação ao batismo de João, a gente vê lá em Atos 19, quando Paulo pergunta para os discípulos sobre o Espírito Santo, e eles falam que eles nunca ouviram falar do Espírito Santo. E se a gente já percebe, né, que a presença do Espírito Santo lá em Gênesis 1 na criação, por que João não batizava em nome do Espírito Santo? Muito boa a sua pergunta, viu, Fátima? Obrigado. Em Atos 19, Paulo está em Éfeso, né? Ele encontra ali alguns discípulos que haviam sido batizados no batismo de João. Agora, por que é que João batizava na água, mas ainda não era o batismo com o Espírito? Porque quem vai conceder o Espírito é o próprio Cristo. Na semana que vem, Fátima, nós vamos entender o exato momento em que Jesus dota os discípulos com o Espírito Santo, que você sabe que é em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas eu vou explicar isso melhor semana que vem. O ponto importante hoje é o seguinte: a dispensação do Espírito Santo, como nós falamos, ela só aconteceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Cristo. É por isso que João Batista, que era primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele, batizava, mas não havia ainda o batismo com o Espírito, porque o Espírito não havia sido dado. O próprio Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, depois 16, ele foi claro em dizer: se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. É por isso que lá em João Batista, você não tinha ainda um batismo com o Espírito Santo. Tá bem? Próxima pergunta. Quem é que está vindo agora? Ana. Pois não, Ana Cândida? Oi, pastor. A dúvida é a seguinte, Jesus foi crucificado, né? E o povo sabia, os judeus sabiam que ele era o enviado, o Messias. Mesmo assim, o crucificaram. Mas eles tinham noção de que a morte de Jesus na cruz, né? Ele estava substituindo aquele cordeiro que eles faziam aquele ritual anualmente nas festas. E esse ritual foi extinto depois da morte de Jesus na cruz?
Muito boa, Ana, a sua pergunta. Eles tinham consciência de que o Cristo que morria na cruz estava morrendo como o Cordeiro de Deus, simbolizado pelo sacrifício do Antigo Testamento? Não, eles não tinham. E mesmo os discípulos de Cristo não foram tão prontos, tão rápidos em ter essa compreensão. Você quer ver a prova disso? Vá para Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 2, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, os discípulos recebem o Espírito Santo, eles pregam o Evangelho, 3.000 se batizam. Agora, quando você chega em Atos capítulo 3, onde estão indo Pedro e João? Estão indo ao templo, na hora da oração. Ao templo? Mas Jesus não foi crucificado há quase 2 meses atrás? O que vocês estão fazendo no templo? Eles estavam indo no templo para orar. Por quê? Porque mesmo os discípulos não compreenderam tão rapidamente de que Cristo cumpriu cada detalhe da profecia, como nós vemos hoje. E é por isso que o livro de Hebreus foi escrito, porque é o livro de Hebreus que vai ajudar a igreja cristã que estava nascendo a fazer essa transição de todos os rituais do povo hebreu para o ministério de Cristo. É por isso que o livro de Hebreus, no capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8, vai falar de um ministério superior, vai ensinar que todos aqueles rituais do santuário e do templo eram uma sombra, mas a realidade é Cristo. E foi graças ao livro de Hebreus que a igreja cristã chegou mais rapidamente à compreensão de que Jesus viera para cumprir todos os tipos ensinados nos sacrifícios, nos rituais e nas festas do povo de Israel. Para nós hoje é muito mais fácil compreender do que foi para o povo de Israel naquele tempo. É por isso que João escreveu: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus veio a esse mundo morrer para nos dar salvação e vida eterna. E ele tinha um dia marcado para isso. É por isso que com 12 anos, ele disse: mulher, Maria, né? Mulher, você não sabia que me convinha cuidar dos negócios de meu pai? Com 12 anos, aquele garoto já sabia que um dia ele morreria em favor da humanidade. E aquele garotinho com 12 anos não voltou atrás. E hoje, eu e você conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos a história do homem do Calvário. Nós conhecemos a história da cruz. E como que nós nos posicionamos diante dessa história? Você está lembrado que Jesus ensinou? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Agora eu pergunto, você que está me assistindo, você é alguém que confessa Jesus Cristo como teu Salvador pessoal? Você declara a tua fé em Jesus? Você já abraçou esse Evangelho? Você já vive essas verdades que a palavra ensina? Ou você é um daqueles que não gosta de se envolver, não gosta de demonstrar sua fé, tem vergonha? Você talvez nem acredita que Deus exista. Pois saiba que aquela criança de apenas 12 anos de idade não teve vergonha, não teve medo e caminhou até o fim, até a morte, e morte de cruz. Nós vamos ouvir agora uma música com o quarteto Arautos do Rei. E enquanto nós ouvimos essa música, eu queria que você pensasse: Cristo nunca desistiu de você. Cristo nunca voltou um passo atrás para vir a esse mundo morrer no seu lugar para te dar salvação. O que você faz hoje? Qual vai ser a sua atitude diante da graça maravilhosa de Cristo? Pensa nisso enquanto você ouve essa canção. Buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar.
E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abro mão do seu trono, da sua glória. Tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber que insisto em viver a vida como se não soubesse o que ele fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Amém. Amém. Muito obrigado, Arautos do Rei. Obrigado, Maestro Jader. Algumas horas antes da crucifixão, Cristo foi atormentado pelo diabo para que ele desistisse da sua missão. Nós não temos essa conversa escrita na Bíblia. Mas eu fico imaginando os argumentos que o diabo teria usado com Cristo para que ele voltasse atrás. Você veio morrer por estes? Aqueles mesmo que gritaram, Hosanas ao que vem em nome do Senhor, há uma semana atrás, gritarão daqui a pouco, crucifica-o, crucifica-o. É por estes que você veio morrer? Eu imagino que Satanás tenha usado esses argumentos. Você vai morrer por esses que não te aceitam, por esses que declaram de que não existe Deus,
por esses que são tímidos em sua fé, por esses que não querem te aceitar, mas sem atender a tais afrontas ou a tais argumentos. Jesus veio e morreu para que eu e você pudéssemos ter vida. Não dá para medir esse amor, mas dá para responder. Vamos responder? Pai, nos ajude a te amar, assim como o Senhor nos ama. Nos ajude a te aceitar como nosso Salvador pessoal. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter estado conosco hoje. Obrigado a todos vocês, nossos queridos convidados aqui do Zoom. Semana que vem a gente se encontra para mais um tema do programa Bíblia Fácil. Até lá.